fechamento certeiro. Fechamento certeiro, tá? Ele tá a ponto de fechar, mas aí o cliente tem alguma objeção muito específica e aí você vai garantir, tá? Algo, um benefício, vai garantir que aquilo que ele tá em dúvida vai ser sanado pelo seu cliente. Você vai ver no exemplo prático, vai ficar mais claro para você como é que é. Por quê? Tá? Porque você dá para ele alguma coisa que ele quer muito e que tá travando e tá dando uma insegurança. Gente, essa insegurança não é só de dinheiro, insegurança não é só do resultado final. Insegurança pode estar em todo o processo, não judicial que eu quero dizer aqui, todo o processo de acompanhamento, tá? Então a insegurança, ela pode estar em algum ponto que você tem que investigar. E aí, em troca, se você conseguiu dar algo a mais que aquela pessoa estava insegura, você vai conseguir um fechamento. Quanto que você usa? Se ele precisa se sentir seguro com relação a algum ponto. Eu não tô seguro se eu vou ter contato com você, com o advogado, sempre que eu precisar. Eu não tô seguro se eu vou ser bem informado sobre movimentações do processo. Eu não tô seguro sobre se o seu trabalho vai ser feito até o final do processo, você não vai abandonar no meio da causa, porque vários advogados vão lá, abandonam, mudam de profissão, mudam de área. Então você pode entender isso e adicionar elementos para poder dar segurança para esse cliente. Quando você não vai usar? Se o cliente tem várias e várias objeções, muitas objeções, aí é meio difícil, tá? Porque ser certeiro é uma ou outra objeção. E se você não consegue garantir aquilo que ele precisa, se de repente o cliente quer, a garantia que ele quer é de um resultado num processo judicial que não dá para garantir, você não vai ter como garantir aquele resultado. Não tem jeito, é óbvio, né? Vamos lá, por exemplo, se eu puder garantir esse resultado X em 3 meses, você está pronto para fecharmos um contrato agora, tá? E aí é analisar o que o cliente quer e o que você pode garantir dentro do seu trabalho. Pode ser de repente, olha, se eu puder garantir que em 3 meses todos os seus contratos vão estar revisados, funcionando, vai estar tudo bonitinho. Você quer? Não, quero. 3 meses, tá pronto? Tá. Então, beleza. É um exemplo. Vamos para a técnica 9, fechamento com foco na necessidade. Então, quando você satisfaz as necessidades do cliente, tá? É muito mais fácil o cliente tomar uma decisão positiva relacionada à contratação, porque ele vai simplesmente pensar, eu preciso disso, tá satisfeito tudo que eu preciso. Agora, o único caminho que eu tenho é contratar. Então, você coloca o cliente em primeiro lugar e não os interesses do escritório. Você realmente mostra para ele que o interesse dele é o mais importante, tá? Agora, se o cliente ele não tem certeza se a solução é ideal para ele, vale a pena você usar, porque você vai mostrar que tem um encaixe entre a necessidade e entre o que você entrega. E aí você vai ter que educar o cliente sobre os benefícios da sua solução. Assim que você vai ter que trabalhar para mostrar que a necessidade que ele tem se encaixa perfeitamente no que você entrega. Não adianta você usar se sua solução não preenche os requisitos que o cliente quer. Então, se o cliente vai até você, ele quer um tratamento estético, você é advogado, não vai dar certo. Não adianta focar na necessidade, querer pegar ele pelo gancho se ele não é aquilo que ele quer. Vamos lá, exemplo prático. E deixe garantir que temos tudo o que você precisa. Você precisa de um acompanhamento jurídico próximo, com contratos em Visual Law e aconselhamentos em inovação, certo? Ótimo. Nós conseguimos oferecer tudo isso, além de que pode enumerar outros benefícios. Então, exemplo para vocês, tá? Ah, beleza, eu trabalho com startup, empresa de tecnologia. E aí, o que eu posso oferecer a mais para elas? Além de um serviço jurídico, um acompanhamento, uma mentoria empreendedora, uma mentoria de inovação, um aconselhamento, um conselheiro de negócios, já que eu tenho outros negócios. Então, isso é algo que vai ajudar aquela organização ou aquele cliente a fechar mais facilmente com você, quando você entende a necessidade e entrega aquilo que esse cliente precisa, quer, na verdade, né? Vamos lá, chegamos na metade, fechamento escala. Essa técnica, você vai medir o interesse do cliente na sua solução. Então, você vai tangibilizar, tá? Porque às vezes o próprio cliente não consegue tangibilizar, não consegue ser palpável qual o nível de interesse que ele tem no que você mostrou ou não. Então, por que usar? Dá uma ideia, tá? Tanto para você quanto para o cliente, no interesse de contratação daquela pessoa. De repente, o cliente vai lá e fala, de 1 a 10, qual é o seu interesse na contratação? 8. Aí o próprio cliente vai pensar, poxa, meu interesse é alto, eu acho que eu preciso disso mesmo. Por que não é 10? Então, isso vai mostrar para ele mesmo o nível de interesse que ele tem, que ele não sabia que ele tinha aquele nível de interesse na sua solução. Ele não percebia isso. Você vai mostrá-lo, tá? Que existe esse nível de interesse alto. E quando usar, tá? Se você não sabe qual o interesse do cliente, tá? Se você não sabe se ele tem pouco, se ele tem muito, e que você quer uma agilidade para poder usar o seu tempo naquela conversa ou parar de conversar, tem interesse baixo, não vou nem gastar meu tempo nessa conversa mais, eu vou passar para uma outra oportunidade, para um outro trabalho, para uma outra atividade, tá? Quando não usar, se o cliente já deixou claro que não tem interesse na solução. Se ele deixou claro que não quer, que não tem interesse, não adianta você medir, querer, não, já foi, tá? Exemplo, você fala para o cliente, tá? Em uma escala de 1 a 10, quanto você diria que está interessado na nossa solução? Eu diria 8. Aí você não vai só ficar satisfeito. Ó, 8? Ótimo. Por que 8? O que falta para chegar a 10?
Então, você vai extrair quais são as objeções, e extraindo as objeções, você pode entregar benefícios ou outras questões que vão encaixar exatamente com o que o cliente quer e vai acontecer esse fechamento. 11, fechamento termômetro. Esse vai ser rápido. Por quê? Porque parece que o fechamento escala. Você vai entender se o interesse do cliente está quente ou está frio, tá? Basicamente é um nome diferente para o mesmo tipo de técnica. 12, fechamento com recursos visuais. Olha o Visual Law aí. Visual Law, mais do que somente tipografia jurídica, como algumas pessoas pensam, tá? Porque tipografia faz parte do Visual Law, para quem não sabe. Visual Law é usar a neurociência para se comunicar de uma forma mais persuasiva e mais poderosa, tá? Então, ó, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Isso, quando você usa recursos visuais, você consegue mostrar a evolução do negócio, você consegue mostrar uma percepção diferente que o cliente não tinha sem a fase virtual. Então, por que você vai usar? É uma forma rápida do cliente visualizar o status da negociação e os próximos passos necessários. Ele já bate o olho, já sabe, isso agiliza. Vai usar em negociações mais longas e mais complexas para organizar a informação, e não adianta usar se o cliente não está disposto a dar o próximo passo. Nada vai convencer a ele, por mais bonito que seja, que aquilo é uma boa opção se ele não está disposto a dar o próximo passo na contratação. Não adianta. Exemplo, nós já estamos conversando sobre a parceria há X meses e já completamos com sucesso todos esses passos. Trouxe aqui para visualizar os próximos passos que precisamos tomar. Quando podemos agendar esses próximos passos? Então você vai mostrar os próximos passos, o que foi conversado até aqui, quais são os próximos passos e já marcar uma nova data para poder fazer essa finalização. Vamos para a técnica 13 de fechamento, que é o fechamento com empatia. Pessoal, nem todo fechamento vai acontecer com persuasão, que eu estou ensinando para vocês, com pressão ou com urgência. Você tem que também ser uma pessoa empática. Você tem que perceber quando o cliente precisa de mais tempo, quando alguma coisa na vida dessa pessoa precisa ser solucionada para ela finalmente contratar aquilo que ela quer, que é você. Mas às vezes não é o momento. Tem que ter uma empatia também. Por que usar? Porque você mostra que entende e respeita o seu cliente. Então tem uma relação positiva muito legal com o cliente. E quando usar? Quando o cliente precisa de mais tempo para tomar uma decisão, por algum motivo que realmente precise. Quando você não usar, aí se o cliente começou a te enrolar, então você está percebendo que está enrolando, ó, já esperou o retorno, já fez várias tentativas de retorno e sempre recebe a mesma resposta. Então, larga para lá, vai focar em outra oportunidade que vai valer mais a pena, vai ser mais lucrativo. Exemplo prático. O cliente fala, eu não consigo tomar essa decisão agora. Tudo bem se voltarmos a conversar daqui a um tempo? E aí você diz, claro, essa é uma decisão importante e eu entendo totalmente. Volto a entrar em contato com você no fim de semana. O que acha? Olha que gostoso. Olha que realmente alguém que, poxa, essa pessoa me entende, ela não está me pressionando para algo que eu não quero prestar atenção agora. Então é muito importante também saber fazer isso. Fechamento 14. Fechamento com foco no pós-venda, tá? Eu sempre gosto de dizer, gente, que o pós-venda é o início de uma nova venda. O pós-venda é o início de uma revenda, de uma recompra, de um cliente que já te pagou e vai te pagar novamente. Então, quando você reforça as vantagens diferenciais do seu pós-venda, isso vai ajudar o cliente a fechar com você, porque não vai ter medo de ficar na mão. Então, por que é bom fazer? Exalta a sua solução, tá? Exalta que a sua solução tem investimento de tempo, de trabalho, de conhecimento para melhorar a experiência do cliente. Então, exalta que você não vai largar a pessoa na mão. Quando que você usa? Se o pessoal precisa e o cliente precisa de um suporte pós-contratação, tá? Se eles se sentem mais seguros com esse suporte. Não use se a solução ou produto mais simples que não tem foco no atendimento pós-venda. Se é um contrato simples, se o cliente quer pagar pouco por aquilo, não vale a pena ter uma pós-venda, por exemplo, tá? Soluções mais simples, não vale a pena focar muito no pós-venda. Soluções um pouco mais caras, tá? Um pouco mais high ticket ou alto ticket, vale a pena você mostrar que tem a mais esse suporte. Vamos para o exemplo prático. Aqui nós mantemos o atendimento e suporte ao cliente na implementação e uso do manual de condutas e demais documentos de compliance, com um especialista à disposição da sua equipe. Porque às vezes o cliente fala, poxa, mas e se eu tiver uma dúvida, se eu precisar de uma situação? Então você garante que vai ter o pós-venda, que vai ter aquele contato especial, que o cliente vai ser de fato atendido. É uma forma de fechar o contato também. Fechamento pela alternativa. Também tem um pouco da variação do fechamento por suposição, tá? Você já vai supor que a pessoa é seu cliente. Foi a primeira que nós falamos, né? A primeira técnica que nós falamos foi o fechamento por suposição. Você, na verdade, dá duas opções para o cliente, já assumindo que a negociação já está feita, que ele já é seu cliente. Você vai ver no exemplo, você vai entender. Primeiro, por que usar? Você estimula o cliente a pensar nas alternativas de continuidade com você e não a pensar em uma
recusa da proposta ou é a recusa da oferta que você fez. Quando é que você usa? Com clientes que não tem mais nenhuma dúvida, não tem mais nenhuma objeção, tá? Não tem objeção de preço, de funcionalidade, de prazo, não tem nada, tá? Então, ele tá precisando de um empurrãozinho para poder fechar, você vai dar esse empurrãozinho pela alternativa. Como não usar? Quando o cliente tem muitas dúvidas ou objeções que ainda precisam ser contornadas. Então, se ainda tem muita dúvida e muita objeção, você tem que continuar extraindo essas dúvidas, essas objeções e entendendo e mostrando para o cliente, tá? Aquelas técnicas que já mostrei. Enumerar vantagens, enumerar desvantagens, tá? Mostrar para ele de fato que essas objeções não são exatamente como ele está pensando que é. Vamos para o exemplo prático. E quando acha que podemos começar? Terça-feira ou quarta-feira? Então, ó, eu dei uma alternativa para o cliente. Ele pode começar na terça ou na quarta. Então, eu já estou supondo que ele já está dentro, que ele já aceitou a proposta. Fechamento, custo de oportunidade. Custo de oportunidade é aquilo que a pessoa renuncia quando ela não toma a decisão correta, que é te contratar, tá? Então, você vai enfatizar com esse tipo de fechamento o que o cliente vai perder se ele não aproveitar a sua solução. Por que eu uso isso? Porque você mostra que a sua solução é investimento e não custo. Não adianta eu falar, minha solução é investimento e não custo. Você tem que mostrar por que é investimento e não custo. Qual que é a oportunidade que ele está perdendo, tá? E aí vai perceber que deixar de investir é que vai gerar um prejuízo. Quando você usa, se você tem métricas consolidadas com relação ao resultado que você pode dar para os seus clientes, se você tem outros clientes, tá, que já comprovem aquele retorno que teve, aquele resultado que teve, e também, tá, se a pessoa tem uma objeção principalmente relacionada ao preço. Então esses três fatores vale a pena usar o fechamento de custo de oportunidade. Não vale a pena usar se tem muitas dúvidas ou tem muitas objeções para você tratá-las. Então aí não vai valer a pena porque não vai funcionar. Exemplo, tem aqui o exemplo de um cliente do mesmo setor que o seu e que diminuiu em 20% os problemas trabalhistas depois de 3 meses do nosso trabalho em conjunto. Para você fazer isso, gente, você tem que mapear o seu trabalho, você tem que estar sempre em contato com o cliente, você tem que ver o que tem sido de resultado para ele. Eu vejo muitos advogados, às vezes, com medo de fazer essa pergunta, esse contato próximo ao cliente, com medo de receber feedback negativo. Mas a gente não pode ter esse medo, a gente tem que ter essa proximidade e isso é o que faz a gente crescer, o que faz a gente melhorar, o que a gente está fazendo cada vez mais pronto para vencer no ringue do digital. Então, não se acovarde, não tenha medo de buscar o feedback, de buscar saber como é que o cliente está, de como que está o resultado do cliente. É muito melhor do que ficar com medo de, eu não quero saber essa notícia não. Vamos lá, fechamento, você já é meu cliente. Você coloca o cliente na situação dele de até fechar a contratação. Pode pensar, mas aí parece com outras técnicas? Não, você vai ver. Você vai mostrar quais seriam os impactos positivos dele ser o seu cliente. Então é o seguinte, por quê? Você vai mostrar de uma forma diferente os benefícios da solução que você vai vender. Você vai entender quando eu vou te mostrar o exemplo prático. Quando que você usa? Quando tem métricas e casos de sucesso, tá? Consolida o que você está propondo. Então, quando você já tem pessoas falando bem do seu trabalho, quando você já tem, tal ação nós já conseguimos uma vitória, tal trabalho nós já conseguimos fazer funcionar muito bem no cliente, tá? Quando não usar? Quando a objeção está relacionada a preço. Então, não vale a pena usar esse tipo de técnica, você já é meu cliente, não, porque não vai colar não, tá? Exemplo, vai entender agora com um exemplo prático. Como você usaria essas 10 horas que você conseguiria ter livre utilizando o nosso serviço de registro de marcas? Eu estou dizendo para ele, eu até sei que você pode fazer você próprio, mas e se eu fizer 10 horas a mais para sua vida? E aí você tem que encaixar isso com a sua realidade, né? Que é um exemplo.